Imagine que as palavras autênticas de Jesus, o homem que mudou o curso da história para sempre, chegaram até você de forma distorcida. Suponhamos que exista um livro, oculto e selado por forças poderosas, que contém a verdadeira sabedoria do Mestre, capaz de desmantelar ilusões arraigadas, desafiar autoridades e libertar almas humanas. E se um livro assim tivesse sido acessível aos primeiros seguidores de Cristo, mas depois silenciado, esquecido e proibido pela própria Igreja? E se o cristianismo moderno tivesse sido cuidadosamente construído com base no que foi intencionalmente omitido e não apenas preservado? Prepare-se, pois as revelações que o aguardam não apenas o farão repensar as noções estabelecidas sobre a fé, mas talvez mudem sua percepção da espiritualidade, da história e até mesmo de sua própria busca interior pela verdade. E acredite, a última revelação será a mais surpreendente de todas. Então, vamos mergulhar nas sombras das épocas passadas. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, inúmeros escritos circulavam entre seus discípulos e suas comunidades, contendo ditos, parábolas e profundas percepções atribuídas diretamente a ele. Alguns desses textos eram bem conhecidos e, posteriormente, foram incluídos no Novo Testamento. Outros, porém, foram rejeitados, declarados heréticos, suprimidos ou completamente destruídos. Entre esses textos, um se destaca: o misterioso e extremamente inconveniente para o poder da época, o Evangelho de Tomé. Descoberto em 1945 nas areias de Nag Hammadi, Egito, ele causou uma verdadeira sensação no mundo acadêmico. Ao contrário da imagem familiar de Jesus como uma figura divina distante, acessível apenas através de instituições eclesiásticas, o Evangelho de Tomé o apresenta como um mestre do despertar interior, um revelador do conhecimento secreto, que ensinava a seus seguidores que o reino de Deus não está no céu, nem nos templos, nem limitado a rituais, mas dentro deles mesmos, no coração e na mente humana. Imagine as consequências radicais que tal mensagem poderia ter. Se o reino de Deus está dentro de você, nenhuma instituição, nenhum sacerdote, nenhuma força externa possui a chave para sua salvação. A chave está em você mesmo. Não é de admirar que um texto assim fosse considerado perigoso para aqueles que protegiam a ortodoxia religiosa. O Evangelho de Tomé não é uma narrativa de milagres ou eventos externos, mas uma coleção de ditos diretos e não filtrados, muitas vezes reminiscentes de enigmas misteriosos, destinados a despertar a percepção no ouvinte. Por exemplo, uma das passagens mais surpreendentes contém as seguintes palavras de Jesus: se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que trouxerem à luz os salvará. Se vocês não trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que não trouxerem à luz os destruirá. Pense por um momento. O que isso poderia significar? É possível que o verdadeiro caminho para a salvação não esteja em seguir cegamente autoridades, mas em revelar a centelha divina oculta em cada um de nós? A Igreja, buscando unificar a doutrina e afirmar-se como a única fonte da verdade, não podia permitir a disseminação de uma multiplicidade de vozes de Jesus. Foi nos concílios eclesiásticos do século IV, especialmente sob a influência do imperador Constantino, que o cânon do Novo Testamento foi finalmente estabelecido. Livros como o Evangelho de Tomé não foram apenas excluídos, mas também ativamente condenados. A razão é óbvia. A unidade da fé exigia controle sobre a informação, e quaisquer pontos de vista alternativos ameaçavam a integridade da crescente instituição. Por trás dos muros da fortalecida instituição eclesiástica
ficaram aprisionados e rotulados como heresia os postulados que poderiam ter sido as verdadeiras instruções do próprio Jesus. Mas vamos refletir juntos. Como o cristianismo se apresentaria hoje se esses ensinamentos tivessem sido preservados e aceitos? Teria se tornado uma instituição cheia de rituais e intermediários? Ou teria se transformado em um caminho vivo de autoconhecimento interior? Seus seguidores buscariam a salvação não através de dogmas, mas através do despertar para o princípio divino que já vive em seus corações? E o mais importante, o que significa para cada um de nós a consciência de que talvez as palavras mais autênticas de Jesus não sejam as que ressoam dos púlpitos, mas aquelas que foram entregues ao esquecimento? Pense, que sentimentos o quadro de um cristianismo alternativo, onde não há lugar para hierarquia e poder externo, mas apenas uma conexão direta com o divino interior, desperta em você? Talvez o ato de fé mais revolucionário seja confiar em sua luz interior? Este é apenas o ponto de partida de nossa investigação. Mais adiante, aprofundaremos o conteúdo deste livro proibido. Examinaremos os ditos específicos de Jesus que nos chegaram no Evangelho de Tomé e os compararemos com os textos bíblicos familiares. Veremos como eles se conectam com antigas tradições de sabedoria e por que sua mensagem não é apenas espiritual, mas também possui um enorme potencial transformador. Quanto mais nos aprofundarmos, mais surpreendentes serão as descobertas. E lembre-se, a última delas é a mais significativa. A descoberta do Evangelho de Tomé em Nag Hammadi deixou muitos estudiosos perplexos. No coração do deserto, foi encontrado um texto, oculto por quase 2 milênios, como se esperasse o momento em que a humanidade estaria pronta para reabrir suas páginas. Escrito em copta, este texto era uma tradução de versões gregas ainda mais antigas, o que atesta suas profundas raízes, que remontam às primeiras gerações de seguidores de Jesus. Ao contrário dos evangelhos familiares de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não continha narrativas sobre o nascimento, milagres, crucificação ou ressurreição de Jesus. Era algo completamente diferente, uma coleção de ditos, como se Jesus tivesse deixado registros de seus pensamentos mais íntimos. Por que isso é tão importante? Porque nos força a refletir sobre uma questão que põe em xeque os fundamentos do cristianismo tradicional. E se o verdadeiro poder da mensagem de Jesus não estivesse em rituais externos, mas no despertar da consciência? E se ele não veio para criar uma instituição, mas para acender o fogo do conhecimento interior em cada pessoa? Pense nisso com atenção, pois se for verdade, isso muda tudo. Vamos examinar cuidadosamente alguns desses ditos. Uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de Tomé contém as palavras de Jesus: "O reino de Deus está dentro de vocês e ao redor de vocês, não em edifícios de madeira e pedra. Quebre um pedaço de madeira e eu estou lá. Levante uma pedra e vocês me encontrarão." Essas palavras soam com uma simplicidade surpreendente. Elas rejeitam a necessidade de templos, rituais e hierarquias. Afirmam que o sagrado não está confinado a céus distantes, mas permeia o próprio tecido da realidade, esperando ser descoberto por aqueles que abrirem seus olhos. Imagine uma revelação pessoal, um momento de verdade, quando uma pessoa abre os olhos de repente. Agora, compare isso com a doutrina da Igreja, que insiste em exortar os fiéis a buscar a salvação apenas através de seus altares, sacramentos e ministros. Percebe a diferença? No primeiro caso, libertação. No segundo, controle. Um caminho empodera, o outro restringe.
Não é de admirar que tais textos fossem rotulados como perigosos, até mesmo heréticos. Outra declaração igualmente surpreendente diz: quando vocês se conhecerem, então vocês se tornarão conhecidos e vocês compreenderão que são filhos do Pai vivo. Aqui, a salvação, a iluminação, a união com o divino, não é um presente de um Salvador externo, mas um despertar para a própria natureza divina. Jesus aponta não para fora, mas para dentro do ser humano. Seria possível que instituições que constroem seu poder sobre a autoridade tivessem deliberadamente silenciado tal mensagem? Ao longo dos séculos, místicos e buscadores da verdade de diferentes tradições ecoaram essas ideias. O poeta Sufi Rumi escreveu: a verdade era um espelho nas mãos de Deus. Ele caiu e se quebrou em pedaços. Cada um pegou um pedaço, olhou para ele e pensou que possuía a verdade. O Evangelho de Tomé, à semelhança da sabedoria dos místicos, nos lembra que a verdade não é monopólio de nenhuma estrutura. Ela se reflete na alma de cada pessoa. No entanto, não devemos idealizar a situação. Acadêmicos como Elaine Pagels e Marvin Meyer pedem uma leitura cuidadosa desses textos. Eles argumentam que o Evangelho de Tomé, talvez, não seja um registro direto das palavras de Jesus, mas sim uma interpretação mística de seus ensinamentos por seus primeiros seguidores. Mas mesmo que seja assim, isso revela a diversidade de vozes que cercavam Jesus nos primeiros séculos. O cristianismo nem sempre foi uma fé unificada e inabalável. Ele estava cheio de debates, diferentes interpretações e concepções sobre a essência de sua mensagem. A vitória de uma interpretação que levou à Igreja moderna não significa que ela tenha sido a única correta. Pense, sua compreensão de Deus não foi limitada por séculos de censura? E se o caminho para o conhecimento divino não for a submissão cega à autoridade, mas a escuta da voz da verdade que ressoa dentro de você? Como sua vida mudaria se você acreditasse que carrega a luz que Jesus indicou? Você acredita que o reino está dentro, como diz Tomé, ou que ele deve ser concedido por uma força externa? Esta não é apenas uma questão para discussão acadêmica, é uma questão que define a direção do caminho espiritual. No Evangelho de Tomé, Jesus aparece como um mestre zen, quebrando a lógica cotidiana para impulsionar uma profunda consciência. Por exemplo, ele diz: quando vocês fizerem os dois um, e quando vocês fizerem o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando vocês fizerem o masculino e o feminino um só, então vocês entrarão no reino. Entrem no reino. Essas palavras, envoltas em mistério, carregam um profundo simbolismo, apontando para a busca da integração, o alcance da unidade e a superação da dualidade. Elas convidam a humanidade a transcender as divisões e a descobrir a totalidade oculta por trás das aparentes contradições. Não se trata apenas de um dogma, mas de um convite a uma experiência espiritual direta, a uma transformação pessoal. Imagine como a história do cristianismo teria mudado nos últimos 2 milênios se tais ensinamentos tivessem ocupado um lugar central nessa religião. Guerras teriam sido travadas em nome da fé. Estruturas de poder baseadas no medo e na obediência cega teriam surgido? Ou a humanidade teria escolhido o caminho do autoconhecimento, da paz interior e da unidade universal? Essas questões não são apenas reflexões ociosas, mas alimento para a mente, capaz de despertar a consciência de como os eventos históricos influenciaram a herança espiritual de cada um de nós. E isso é apenas a ponta do iceberg. Em nossa próxima exploração, aprofundaremos as camadas de significado ocultas desses ditos,
estabelecendo conexões com outras tradições antigas, do misticismo egípcio à filosofia platônica. Revelaremos como o Evangelho de Tomé expõe um fluxo de sabedoria que se estende muito além do cristianismo. Entenderemos por que os hierarcas da Igreja o temiam, por que os místicos o reverenciavam e por que sua mensagem ainda é capaz de acender a centelha da mais profunda transformação na vida do ser humano moderno. E lembre-se, a última revelação será a mais poderosa de todas. Ao mergulhar nas profundezas do Evangelho de Tomé, torna-se evidente que sua visão não era isolada, mas fazia parte de um vasto fluxo de sabedoria antiga que se estende muito além da tradição cristã. Imaginemos o cenário do antigo Mediterrâneo, o Egito com suas escolas misteriosas, a Grécia com sua pleiade de filósofos, a Mesopotâmia com suas ricas tradições, a Israel com suas vozes proféticas. Essa região não era apenas um espaço geográfico, mas um cruzamento onde as ideias se moviam e se misturavam livremente. Nesse contexto, os ensinamentos atribuídos a Jesus no Evangelho de Tomé aparecem não apenas como revolucionários, mas também como profundamente enraizados nas correntes espirituais da época. Lembremos o surpreendente dito: quando vocês se conhecerem, então vocês se tornarão conhecidos, e vocês compreenderão que são filhos do Pai vivo. Essas palavras ecoam a inscrição outrora gravada na pedra do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Os antigos filósofos gregos consideravam o autoconhecimento a chave para a sabedoria e a união com o divino. Os egípcios, por meio de seus rituais de iniciação, buscavam despertar no homem a consciência de sua alma eterna. E então, Jesus fala na mesma linguagem universal, lembrando a seus discípulos que a salvação não reside em seguir cegamente dogmas, mas no despertar para aquilo que já está presente dentro de cada um deles. Pense, seria possível que a razão para o silenciamento do Evangelho de Tomé não fosse apenas sua contradição com a autoridade eclesiástica, mas também o fato de que ele revelava a verdade de que a sabedoria de Jesus não era destinada a limitar-se a uma única tradição religiosa, que sua voz pertencia não apenas ao cristianismo, mas a toda a humanidade. Se isso for realmente verdade, então suas palavras não são apenas uma mensagem para um grupo seleto, mas uma chave universal capaz de abrir os mistérios da existência para todos que estiverem dispostos a ouvir. Consideremos outro dito: se aqueles que os guiam lhes disserem: olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu os precederão. Se lhes disserem: ele está no mar, então os peixes os precederão. Pelo contrário, o reino está dentro de vocês e fora de vocês. No ensinamento que proclama: o reino de Deus está dentro de vocês e fora de vocês, reside uma poderosa mensagem que apaga as fronteiras entre a busca espiritual e a realidade. Ele rejeita a ideia de salvação localizada em céus distantes, afirmando, em vez disso, que o princípio divino permeia tudo o que existe. Lembremos a antiga concepção egípcia de Ma'at, que personifica o equilíbrio e a ordem cósmica, intrinsecamente ligados à vida cotidiana, a cada ação, palavra e respiração. Você percebe essa ressonância de ideias, unindo conhecimentos ancestrais? No entanto, a Igreja oficial das épocas posteriores não conseguiu aceitar uma liberdade de pensamento tão radical. A afirmação de que o divino está presente dentro de cada ser humano minava a necessidade de sacerdotes, templos e dogmas. Em vez disso, ela preferiu controlar o acesso ao espiritual, posicionando-se como intermediária entre Deus e a humanidade. Nesse contexto,
O Evangelho de Tomé representava não apenas um livro, mas uma ameaça, um desafio aos próprios fundamentos do poder eclesiástico. Estudiosos renomados como Elaine Pagels enfatizaram que a diversidade dos textos cristãos primitivos testemunha a luta de diferentes pontos de vista. Alguns focavam na estrutura institucional, outros na experiência mística pessoal. O Evangelho de Tomé assume uma posição firme na segunda categoria, exortando as pessoas a não se curvarem diante dos altares, mas a despertarem para a consciência espiritual dentro de si mesmas. Pergunte a si mesmo: qual voz ressoa mais alto em seu coração? A voz que exige obediência cega ou a voz que sussurra sobre liberdade e luz interior? Outra passagem enigmática do Evangelho diz: bem-aventurado aquele que veio a existir antes de vir a existir. À primeira vista, isso parece absurdo, mas vale a pena refletir. Não estaria isso indicando a natureza eterna da alma, aquela parte de nós que existia antes de nosso nascimento, a centelha do divino, atemporal? As tradições místicas de diferentes povos, do hinduísmo ao neoplatonismo, compartilham essa ideia. A alma é imortal e nossa verdadeira essência está além das limitações do corpo físico. No Evangelho de Tomé, Jesus parece direcionar seus seguidores para essa realidade atemporal, convidando-os a reconhecer sua verdadeira identidade, não como seres temporários, mas como filhos eternos do divino. Quão diferente é isso do caminho que o cristianismo tradicional seguiu? Em vez de nos ensinar a descobrir a alma eterna dentro de nós, ele nos ensinou a temer o castigo eterno, a depender de rituais para a salvação e a obedecer inquestionavelmente às autoridades. Você percebe essa diferença? Um ensinamento liberta, o outro escraviza. Um desperta para a consciência, o outro impõe o conformismo. Qual caminho ressoa com seus anseios mais íntimos? Imagine quão diferente o mundo poderia ser se a humanidade tivesse abraçado esse caminho interior há 2000 anos. Guerras religiosas ainda seriam a causa de derramamento de sangue? A Inquisição queimaria buscadores da verdade na fogueira? Ou teríamos criado uma civilização baseada na exploração interior, na compaixão e na sabedoria universal? Estas não são apenas reflexões históricas, são perguntas que tocam a própria essência de nossa existência hoje. Pois se o reino de Deus está dentro de nós, o poder de mudar o mundo não vem de autoridades externas, mas do despertar de cada alma. Que sentimentos você experimenta ao ouvir que a alma é eterna, que você existia antes de seu nascimento e que seu verdadeiro eu é um com o divino? Isso o enche de medo ou de uma sensação de liberdade? Os enigmas do Evangelho de Tomé, libertação ou perdição? O mistério que envolve o Evangelho de Tomé torna-se ainda mais intrigante, pois ele não apenas ecoa a sabedoria de séculos antigos, mas também antecipa verdades que encontram uma ressonância viva nos buscadores de conhecimento modernos, inclusive nas percepções da psicologia contemporânea e até mesmo da física quântica. Quando Jesus fala do reino que está tanto dentro quanto fora, não seria isso um reflexo da compreensão moderna da interconexão entre consciência e realidade, onde o observador e o observado estão intrinsecamente ligados? Essas perguntas fazem a mente trabalhar intensamente, ao mesmo tempo em que despertam o espírito para novos horizontes de compreensão. À frente, o leitor aguarda a descoberta mais surpreendente. Será revelado um fio oculto que conecta essas palavras proibidas de Jesus a uma consciência mais profunda do destino humano. Esse conhecimento explica porque este livro,
que permaneceu nas sombras por séculos, pode conter a chave para a transformação pessoal de todos que estão dispostos a ouvir. Essa verdade final possui um poder imenso, capaz de mudar para sempre a visão da vida e de si mesmo. Até este momento, exploramos como o Evangelho de Tomé desafia as instituições religiosas estabelecidas, convoca ao despertar do princípio divino dentro de cada pessoa e se conecta com antigas tradições de sabedoria espalhadas pelo mundo. Agora é hora de confrontar a última e mais poderosa verdade contida neste livro proibido. Uma verdade que explica não apenas as razões de seu silenciamento, mas também sua excepcional importância para o mundo moderno. Entre os ditos de Jesus, cuidadosamente preservados no Evangelho de Tomé, há um que se destaca por sua capacidade de despertar e transformar. É conciso, quase imperceptível entre outras afirmações, mas brilha como uma chave capaz de abrir segredos íntimos. Jesus diz: se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que trouxerem à luz os salvará. Se vocês não trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que não trouxerem à luz os destruirá. É preciso parar e permitir que essas palavras penetrem na própria essência. O que elas podem significar? Aqui, a salvação não se apresenta como uma adesão cega a leis ou a participação em rituais. Não é a espera por recompensas celestiais no futuro. É uma decisão, uma responsabilidade que reside dentro de cada pessoa. Dentro de cada um dorme a semente de sua própria salvação, o tesouro do despertar pessoal. Mas se a pessoa não conseguir trazê-lo para fora, se o enterrar sob camadas de ignorância, medo e conformismo, então essa mesma força interior se voltará contra ela, transformando-se em energia destrutiva. Isso não é um dogma de fé cega, mas um chamado ao despertar, um chamado à responsabilidade e um chamado à coragem. É preciso refletir sobre a coragem necessária para viver verdadeiramente de acordo com essas palavras. Trazer à luz o que está dentro significa revelar seu verdadeiro eu, despertar a centelha divina oculta sob camadas de condicionamento. Significa falar a verdade, seguir seu chamado e recusar-se a viver na sombra projetada pela sociedade ou pelas instituições. Talvez seja por isso que a Igreja mais temia essas palavras. Uma pessoa que trouxe à luz o que está dentro de si se torna incontrolável. Não pode ser manipulada pelo medo. Não precisa de intermediários. Ela alcança a verdadeira liberdade. O ser humano nasce livre. Ao longo dos séculos, videntes e místicos afirmaram essa verdade, frequentemente pagando um preço alto com privações. Mestre Eckhart, um místico cristão medieval, certa vez observou: o olho pelo qual vejo Deus e o olho pelo qual Deus me vê são um só e o mesmo olho. Por declarações como essa, ele foi perseguido. O místico Sufi Al-Hallaj foi inclusive executado por proclamar: eu sou a verdade. O Evangelho de Tomé estende essa liberdade radical dos santos eleitos a cada ser humano. Torna-se compreensível porque tal ensinamento era considerado perigoso. Agora, vale a pena refletir sobre a conexão dessa verdade com a própria vida. O que a pessoa esconde dentro de si, sem ousar trazer à luz? Que dons, sabedoria, luz ela esconde de si mesma e do mundo ao redor? Talvez seja nessa incapacidade de desvendar seu potencial interior que residem as causas de dificuldades, conflitos internos e sofrimentos. Se a pessoa permitisse que sua verdade interior brilhasse sem medo, sua vida poderia ser completamente diferente. É nisso que reside a essência do Evangelho de Tomé, a verdadeira palavra de Jesus, abafada pelo poder, mas viva para aqueles que estão prontos para ouvir. A salvação não é um dom externo,
não depende de sacerdotes, instituições ou dos céus. A salvação é o despertar para a consciência de sua verdadeira natureza. O ser humano não está quebrado e não precisa de conserto. Não está condenado e não espera perdão. Ele é divino em sua essência e espera apenas a recordação disso. O maior engano consiste em fazer a pessoa esquecer essa verdade, convencê-la de sua própria impotência sem uma autoridade externa. A maior libertação é a consciência de sua verdadeira essência. Se a humanidade despertasse para essa verdade, as estruturas de dominação ruiriam, guerras travadas por dogmas perderiam sua força, o medo da punição eterna desapareceria e impérios inteiros, fundados na obediência cega, cairiam. Restaria apenas a humanidade, enraizada no autoconhecimento, na compaixão e na experiência direta do divino. É Messias, por isso que o Evangelho de Tomé foi proibido pela Igreja e permanece relevante até hoje. Cada um deve perguntar-se honestamente: está pronto para desvendar seu potencial interior? Está pronto para seguir o caminho do despertar interior indicado por Jesus, mesmo que isso contradiga as crenças incutidas desde a infância? Está pronto para dar o passo em direção à liberdade? Esta não é uma pergunta que se possa responder de passagem. É a pergunta mais importante na vida de cada um. As verdadeiras palavras de Jesus, ocultas e proibidas por séculos, afirmam que o reino de Deus não está em algum lugar distante, não em templos, não nas mãos de sacerdotes e nem mesmo nos céus. Ele está dentro de cada ser humano, sempre esteve e sempre estará. O maior segredo não está no mundo exterior, mas em si mesmo. A escolha é de cada um: viver em um sonho, em dependência e medo, ou despertar, desvendar seu potencial interior e reconhecer-se como filho do Pai vivo. Esta não é apenas uma história ou filosofia, é o destino de cada um. Se esta mensagem ressoou no coração, significa que a verdade sepultada ainda é capaz de mudar o mundo. É importante lembrar: a pessoa não procura a luz, ela própria é a luz.